Oi. Que tal a gente, nesse episódio de hoje, falar sobre ferramentas? Ah, legal, Mauro. Eu tenho aqui, ó. Tem alicate. Eu tenho aqui, ó, uma chave Phillips. Até uma trena aqui, ó. Tá meio... Não são mas... essas ferramentas, meu amigo. Ah, não. Que ferramentas são, então? Vamos falar um pouco sobre ferramentas de gestão, né, que vão apoiar o empreendedor olha que legal. a ter uma melhor gestão dentro de todas as áreas que compõem ali um negócio, não é? Bacana, Gostou bacana. da ideia? Muito bom, muito bom. Então estamos aqui para Tudo mais bem? uma. Boa noite, boa tarde, seja o que for, né? Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, pelos comentários WhatsAppianos que nos recebemos de apoio, viu? Tá sido muito gostoso, muito legal. Sim, sim. Então vamos lá. Ó, hoje nosso tema aqui, a gente vai falar sobre empreendedorismo. E a gente quer tentar pensar caminhos para o futuro do empreendedorismo aqui no nosso país, né? Acho que todo o mercado passa por uma revolução, Sim. o empreendedorismo está revolucionando também. Então a gente vai querer falar um pouco sobre como traçar caminhos aí para o futuro. Sim, até para Fechou? ajudar, né, Mauro, nessa construção aí. Eu tô com a minha empresa, tô capengando, tô bem. Não, o que eu Uma posso hora- fazer que vai melhorar ali, né? eu acho que Isso é interessante. esse tema nasceu não por acaso, mas a gente tem um ambiente de trabalho de apoiar empreendedores, né? Cada um dentro do seu cenário, com as suas habilidades, mas a gente passa por isso o tempo inteiro tentando orientar, ajudar ali, cadenciar os Sim. caminhos ali. Quais são as pra melhores as coisas. ferramentas, a melhor metodologia, treinamentos, tudo isso que pode agregar ali Agregar, e impulsionar a sua E empresa, alavancar né? esses crescimentos, exatamente. E é muito bacana de falar, eu gosto de pensar isso hoje, né, depois nessa minha carreira aí traçada, que quanto mais empresários ou empreendedores a gente encontra, mais demandas estão nascendo, né? Sim. Cada um tem uma maneira de gerenciar o seu negócio, cada um tem ali a sua intuição, que eu acho que não pode ser ignorada, a intuição, mas também a gente precisa prestar atenção em como usar ferramentas que vão nos ajudar a saber estou no caminho ou não, ou estou patinando nesse caminho para esse futuro aí que eu estou desejando. É Ok? isso aí, legal. Mas vamos começar, claro, com nossa Gongue, gongue? Shazam. Shazam. Então a gente sempre começa aqui perguntando três situações sobre o tema. Né? Hoje eu pergunto para o Wagner, depois essa pergunta volta para mim, para a gente começar aqui a esquentar os neurônios, né? As nossas válvulas. E lembrando, isso já é uma ferramenta, então façam. Né? Perfeito. Isso é legal, isso... Acho que toda reunião, né, encontro de. Exato. Você vai, o líder ali, ou o gestor vai reunir com a sua equipe. Comece com um Shazam, pergunte ali 3 coisas sobre aquele tema que vai ser debatido nessa reunião. É uma maneira de todo mundo meio sintonizar antes da gente falar dos temas ideais ali, que são o foco. Vamos lá? Então, ó, eu quero que você me responda. Você também é um empreendedor, né? A gente está falando da gente mesmo ao mesmo tempo que a gente fala com vocês. Então me fala 3 ferramentas que você tem mais usado no dia a dia de gestão da Nous, da agência Nous. Bom, eu acho que a maior, assim, a que eu mais uso hoje é o Trello. Trello, bacana. Né? O Trello é infinitas possibilidades. Né? Então você pode usar você pode usar ele tanto na parte de processo, na parte de agenda, o que você quiser. Joia. Né? E a parte boa é que você consegue conectar ele no celular. Né? Isso é interessante. Então, Perfeito. Maior controle na palma da mão. Exato. Eu uso o Miro também. O Miro é uma ferramenta... Ó, você que me apresentou tanto o Trello quanto o Miro. O Miro é legal para você fazer mapa mental, para você fazer até apresentações, é bacana. Joia. Ele tem bastante função ali, é legal. E eu vou falar uma ferramenta que ninguém usa. Qual? ChatGPT. Olha aí, ó. Só ele que usa, né? Só ele que usa. Mas eu fui o primeiro que te apresentou. Foi ele, ó, eu lembro até hoje que ele falou, Mauro, vamos conectar rapidamente para te mostrar um negócio? E ali pelo Zoom, ele, né, apresentou, me fala uma frase. Aí falei, ele digitou ali na minha... Wagner, o que é isso? Então, isso aqui chama ChatGPT, eu consegui essa assinatura através de um amigo, isso ainda não está funcionando aberto para todo mundo. Aproveitando para falar do amigo, eu estou hoje com a... Oh, não, olha, eu não sabia que você ia falar isso. Essa é a camiseta da HackerSec. É uma empresa de web segurança. Então, se sua empresa se preocupa com vulnerabilidades, ataques, essas coisas, a lei geral da... procure a HackerSec. Fale com o André ou com o André lá. Se o assunto é LGPD,
né? A Lei Geral de Proteção de Dados, essa empresa aqui que a gente Eles precisa. são top, eles são Então, top. E através deles, que você teve acesso, né? O link do ChatGPT, Exato. você mostrou para mim, a gente ficou ali meio boquiaberto, né? Sei lá, eu lembro que era durante a pandemia, mais ou menos isso. E só depois de um tempo que a gente começou a ter acesso ali, que As pessoas falarem, um né? cidadão comum Foi. poderia usá-lo. Né? Foi, é. Interessante. Mas não corre não, agora é a sua vez. Então vamos Quais lá. são as 3 ferramentas que você... Eu Ó, sei de uma que você está usando agora. Assim, que... Trello, acho que é uma ferramenta que eu tenho usado também porque às vezes a gente constrói coisas simultaneamente. Acho que isso é muito legal do Trello. Exato. Por exemplo, eu estou numa transportadora agora que eu estou tentando insinuar ali para eles usarem o Trello, para eles terem uma melhor gestão entre eles. Sim. Porque eles às vezes constroem projetos em vários departamentos ao mesmo tempo, e eu noto ali que eles patinam um pouco nessa situação. E eu sugeri o Trello para eles começarem a testar, vamos ver se eles vão começar. Então, nasceu desse trabalho em conjunto. Hoje eu também uso para projetos meus, por exemplo, de edição de conteúdo, né? Para fazer lá a balaia do Leolo. Então, eu me organizo ali, os temas que eu vou falar daqui a 2, 3 semanas, eu já estou construindo dentro do Trello ali pelas pastinhas. É muito bacana. Trello, com 2 L's. Outra situação que eu uso bastante... E a versão que a maioria usa é a gratuita, só para vocês saberem. Tem uma versão paga, mas a gratuita já é excelente. Se não me engano, para até 3 conexões de pessoas... Não, e tem mais funções, tem outras funções legais legal, também. Bacana. Porque se a equipe é grande, claro, você vai ter que fazer uma assinatura para poder compor todo mundo. Okay? Outra segunda, claro, é pacote Office. Então eu uso, né, eu fui criado em cima do pacote Office, né? Desde o Word eu uso bastante para edição de conteúdo. Eu gosto de construir no Word para depois, de repente, publicar, ou quem sabe consultar um chat GPT, ou trabalhar no Gamma. Gamma é uma terceira ferramenta que eu uso também, que é para construção de conteúdo. Você falar? Foi ela que eu pensei. Adorei. O Gamma também eu tenho usado, que é para construir conteúdos de apresentação, slides, para mim tem sido primeira linha. Mas eu sei que ele também constrói material para rede social, os carrosséis de rede social. Eu ainda não me aventurei nessa parte, mas para construção de slides eu tenho ali achado incrível, tem uma grande identidade. Tanto que do pacote Office, o tal do PowerPoint ali, eu tenho deixado ele meio de lado. Mas eu uso o Excel, né? Há muito tempo eu acabo trabalhando com Excel, Word e algumas outras situações de edição ali. O legal de você pensar, né? O Gamma, por exemplo, para ser mais específico, ele é uma IA, é um site de IA que você entra lá e você pede para ele, ó, cria uma apresentação para mim com base nisso. E aí ele já insere toda a parte de imagens, tudo criado por IA, textos, layout, então ele faz uma apresentação para você em minutos. É interessante que, às vezes, com um único prompt, eu quero que faça uma apresentação sobre, sei lá, sustentabilidade. Ele vai te trazer ali uma série já de slides pré-prontos, subdivididos por temáticas, para você ter uma ideia do que você poderia falar sobre esse tema. Sim. Eu uso diferente. Eu faço essa pesquisa fora, eu já tenho muito conteúdo, muita base ali, livro, sites que eu pesquiso, constituo no Word slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, e coloco lá e ele prepara dentro daquela cadência que eu quis. E a partir desses, os 20 que eu criei, eu posso criar 22, 23, 25, 30, né? A partir dali eu tenho, mas o grosseiro, o grosso ali daquela história, fui eu que desenvolvi e coloquei lá para Gamma. Acho que tem várias maneiras de você usar. Exato. Gamma com 2 M's, tudo bem? Gamma.app. E estou aqui comecei a fazer um treinamento online sobre um Power BI. Sim, né? Power BI é excelente. Foi uma situação que eu vou nas empresas, eu nunca constituí um Power BI. Sim. Eu só usufruí dos dados que vêm de um Power BI. Basicamente O Power BI, ele é uma ferramenta que você usa ele para deixar mais visual a parte de análise de dados, essas coisas. Ele concentra os dados num único E você pode fazer qualquer painel. tipo de dados. Ele vira um dash que você consegue... Um dashboard. Clicável ali. Então vamos supor, eu quero saber quantas vendas eu fiz para mulheres. Aí eu tenho a aba homens e mulheres, por exemplo. Você clica lá, ele vai mostrar só as mulheres. E você consegue ter uma navegabilidade assim, muito legal. Painel de controle, né? Então eu sempre explico assim, né? Um painel de controle é mais ou menos como um painel de carro.
Tudo que aparece ali vai piscar a luz do freio, a luz do óleo do freio, a luz do combustível, né? Tudo que está ali aparecendo, ele é um concentrador de informação. Sim, sim. Não quer dizer que aquilo está certo. De repente está falando lá que a gasolina está baixa, mas deve ser um problema na boia. Então Sim. eu estaciono o carro numa oficina, ó, apareceu uma luz ali, vamos verificar? Essa mesma história a gente vai ver numa empresa. Ó, cresceu o faturamento aqui. Por que que cresceu? Eu vou lá dentro da informação mais detalhada e descubro. Caiu essa venda aqui. Por que que caiu? Vou lá dentro dessa informação e descubro por que que caiu. Sim. Então o Power BI é um concentrador. E eu comprei um curso online que me promete entender como criar esses painéis com as ferramentas de IA que já são existentes. Você sabe que não é difícil, Mauro. Basicamente, vamos supor, se você tem uma planilha bem feitinha, você consegue conectar, por exemplo. Perfeito. E dali. Porque esse Power BI eu já fazia no Excel. Sim, né? Muito exato. grosseiro, mas você claro, imagina, tá lá. tem um lance de tratar dados, tal, para você saber o que você quer saber. Joia. Né? Não é difícil. Eu mas acho que é uma excelente, ferramenta, eu acho que é uma excelente. ferramenta que, com o estilo de consultoria que eu tenho feito, eu chego, você não tem um Power BI? Não, não tenho. Se eu souber montar esse inicial para o empresário, acho que vai ser uma coisa muito bacana que vai contribuir ali. Para a galera do no tráfego é processo. bacana também. Então você está fazendo, ele tem APIs que conectam ali diretamente. Então você está fazendo o tráfego, o cliente entender quais anúncios estão rodando, Joia, como olha está aí. performando. Outro tudo olhar isso. para um Power BI. Isso. Legal, legal, bacana. Então a gente fez aqui Já tem alguma coisa aí. tem um Shazam, acho que a gente já falou, né? É um pouco disso que a gente quer falar no episódio de hoje, como que é o dia a dia desse empreendedor, que a gente sabe que Sim. ter uma ideia, pensar no negócio, isso já está saturado aí. A gente quer falar um pouquinho desses cotidianos, que acho que é o que faz a empresa rodar. Vamos Sim, lá? sim. Então, para abrir aqui, eu quero trazer uma frase para a gente começar a refletir, e a partir dela a gente deslancha aqui o episódio. Empreender hoje não é só abrir uma empresa. É sobre saber usar ferramentas, entender de pessoas e posicionar o seu negócio com o seu propósito pessoal. Né? A gente estava aqui um pouco antes de entrar para gravar, a gente estava falando sobre propósito. Como é que cria propósito? Como é que eu Exato. sei qual é o meu propósito? Isso é mais, já é algo assim que merece ali um trabalho de você pensar qual é o seu Não, propósito e é pessoal. legal, agora até falando sobre isso, né, Mauro? A gente está falando de ferramentas ali digitalizadas todas, né? Joia, ferramentas. São as IAs e tal, mas Mauro, eu conheço o Mauro por outros caminhos e existem muitas ferramentas que ali é no papel que a gente usava. Joia, exato. Né? A gente fala sobre as ferramentas de autoconhecimento. Exato. Né? E existem algumas muito legais, assim, para você gerar o seu propósito. Eu acabei de vir de uma mentoria onde eu gerei novos propósitos, novas metas, e estamos aí. É muito legal porque é muito importante a gente saber que as ferramentas podem ajudar o CPF, você, mas também elas devem ser aplicadas dentro do CNPJ. Às vezes eu tenho ferramentas especificamente para o Mauro, quem é o Mauro, quais as habilidades dele, qual é o propósito dele. E você tem outras ferramentas para descobrir quais são as habilidades que a sua empresa oferece para o mercado e qual o propósito da sua empresa para o mercado. Sim. Então, CNPJ e CPFs, eles têm propósitos que devem conciliar. Exato. Tomara. Sim. Mas se não conciliar, como é que eu vou gerenciar essas mudanças? Sim. Ok? Legal? Então vamos lá. A gente falou um pouco sobre ferramentas. E eu fiz ali uma pesquisa sobre algumas. Quais seriam as áreas mais vitais dentro de qualquer negócio, independente do tamanho dele, que a gente precisa de ferramentas. Legal. Então a gente pensou ali. Eu achei, Todas. né? Vamos ver aqui quais são. Se a gente está pensando num pequeno ou médio negócio, às vezes todos esses departamentos é uma pessoa só. Exato. Não é? Exato. É uma pessoa só, todos esses departamentos. Mas vamos imaginar que você está com um negócio aí com 5, 6, 7 pessoas trabalhando junto contigo. Ou 100, 200, 500. Ou 200, exato. Em qualquer situação, esses departamentos têm que ser mensurados Exato. e devem ter métricas de controle para tudo isso. Então, Sei. quais são essas áreas? A gente está falando da área administrativa, a área de marketing, ou quais são as ações de marketing necessárias ali para cada negócio. Em algumas empresas você vai chamar isso de produção, na outra você vai chamar de operação, mas elas estão dentro ali é o que faz a verba Sim. acontecer, é o que faz o processo de entrega acontecer ali Sim. e virar um negócio.
Outra situação é também a equipe financeira. Em alguns momentos tem empresas, por exemplo, tem uma tia que ela faz consultoria financeira, então algumas empresas terceirizam essa parte financeira, mas ela tem que ter as ferramentas de controle. Sim. A área comercial, que também pode estar dentro da empresa, pode ser terceirizado, né? Depende ali do formato de cada negócio. E também a área de atendimento. Vamos falar um pouquinho de cada ferramenta para cada área disso? Sim, eu fiz uma listinha aqui. Vamos falar vamos aqui, lá. ó. Vamos ver se você conhece algumas delas aqui. Tá, por vai exemplo, falando, eu vou falando umas que eu tenho também. Você por fala... exemplo, sobre a administração. Eu achei ali a Trello, né? Eu Legal. achei bacana, né? Que é uma ferramenta que a gente já usa. Aí depois entram os nomes aqui que eu não conheço. Por Fala exemplo, pra mim. Notion. O Notion, para administração, Você já conhece? eu conheço o Notion. O Notion, na verdade, é assim, você imagina uma apresentação escrita ali, Tá. onde você vem abrindo e fechando, coisas igual no Miro ela faz. Então imagina, uma ferramenta ali onde você vai escrevendo muitas coisas. É legal que você consegue pegar dados dali. Entendi. Enfim. É mais para né? planejamento, imagino. Para criar planejamento. Melhor. Geralmente quando o pessoal hoje em dia, o pessoal do produto digital usa muito na hora que está apresentando o produto ali, Joia. o que vai acontecer no curso ali. Usa muito. Interessante. Acaba usando muito. Não Ou até conheço. de acompanhar. Em vez de um PDF, Joia. eles criam uma página no Notion ali, você acompanha ali. Perfeito. Acontece Depois tem o bastante. ClickUp. ClickUp. O ClickUp, ele é uma ferramenta mais elevada do que o Trello. Ah, é? Interessante. Exato. O ClickUp, assim, ele tem muito mais coisas. Ele faz, inclusive, você consegue pegar quadros do Trello e importar pro Olha isso. ClickUp. Eles conversam entre Só que si. ele é muito plus, assim, né? Entendi. Agora, quando você pensa em Bacana. administração, Mauro, eu tenho algus CRMs também, assim, que eu Joia, colocaria. quais são os Por nomes? exemplo, lá na empresa da Juliana, eles usam Rike. Right. Você tem... Administração, você pode pensar nos CRMs gratuitos. Você tem o SIC, você tem algumas coisas que ele é legal ali, que ele vai te dar tudo ali pra você Tá. fazer lançamentos, fazer essas coisas tudo. Eu lembro Então, de ter uma experiência com Agendor. Que também é Agendor. bacana para comercial. Tá? Legal. Pra comercial. Agendor. Acho que até 3 vendedores de uma mesma empresa você consegue usar o gratuito. Legal. Quarto vendedor em diante, aí você tem que comprar uma assinatura. Sim. Com uma empresa, eu cheguei lá, eles usavam Agendor, Legal. ok? Cuidado com o que você vai falar agora, que eu vou falar primeiro sobre essa. Fala você o tema. Vamos lá. Marketing. Acho que a ferramenta que vocês devem usar é a agência Nose. Adorei! Ele soube encaixar ali, fazer o jabá. Olha lá. Mas vamos lá, gente. Porque a agência Knows manja É. dessas ferramentas aqui que a gente vai falar. Ó, por exemplo, a primeira, Canva, acho que é uma coisa bem Todo mundo tem usado o embrionária. Canva, você tem o CapCut para CapCut, vídeo, joia. você tem hoje a parte de IA, então você pensa, como que eu uso um chat GPT hoje no marketing? Você pede para ele gerar um planejamento para você, Joia. você pede para ele gerar textos, Discursos de oferta. exato, copy, né? Então, Joia. tudo isso você consegue fazer isso com, por Bacana. exemplo, com Bacana. Legal. com o chat GPT. Tem um aqui que a gente pulou, mas eu acho que também ele funciona bastante para vendas, para administração, que é o Google Workspace, né? A gente poder ter ali as plataformas de conexão, que acho que é muito legal para fazer reunião. Imagine que num Workspace desse, pode ser um Zoom, talvez, você pode abrir isso, de repente, lá um Trello na tela e a gente revisa com todo Sei. mundo. Então, são, acho que, ferramentas de conexão. Bom, pensar em conexão, o Meet, Meet, Google Meet. o O Zoom é meu O preferido, Zoom, né? Eu sim. falo que quando eu conheci o Zoom ali, eu já usava da Microsoft, chama Teams. assim, Né? O Microsoft Teams eu já usava pela faculdade. nossa, achava sabe o que eu legal, lembrei, tal, Mauro? porque- Quando a gente se aventurou no metaverso, Aham. que a gente fazia aquelas reuniões online Joia. dentro de algum Em algum escritório virtual, a gente estava se era muito encontrando. legal, né? Você lembra alguma daquela ferramenta que a gente se encontrava? Tinha o estúdio Meta, tinha a Meta Horizon, a gente se encontrou no Roblox, se eu me lembro. Roblox, exato. Interessante, porque a gente teve uma situação que E a gente tinha- a gente visitou clientes, né, Foi. no metaverso, onde esse cliente tinha um espaço. Um avatar dele, ele tinha. Ele A mandava gente tinha no link. escritórios, tinha Exato. galerias, era muito legal. Muito bacana. E a gente entrava em escritórios malucos, com Ferraris penduradas. Era. Né? É muito maluco. A gente também teve ali o nosso escritório Nose, que era Exato. meio uma galeria, de meio como se fosse onde a gente visitava ali todos os trabalhos gráficos que a Nose fez. Então, foi uma experiência muito legal. Uma plataforma para você se encontrar dentro de espaços virtuais. Sim. Outra situação, dentro de produção e operação, eu também lembro disso na minha época de faculdade e tal, sobre o Kanban.
O Kanban é uma... Metodologia ágil, né, no caso. Uma metodologia que hoje ela é complementada com uma plataforma online para a gente poder fazer todos esses O Trello controles. faz isso, né? O Trello, ele trabalha com Boa, Kanban. porque eu acho que o Trello, né, quando você me mostrou o Trello a primeira vez, isso é Kanban, né? Sim, Os mas cartões. vamos né? para um outro, o Miro, aquele site do Miro Joia. que eu te falei. É legal que no Miro você tem todas essas ferramentas para você aplicar a metodologia. Unidas num lugar Então só. você tem o Scrum, você tem o Joia. Kanban, né? Então você tem Ótimo. várias delas. ali. Eu acho que é bacana quando a gente fala, por exemplo, com pequenos negócios, o Kanban, ele parece uma coisa super complexa, mas não é. Ele justamente ele prima O por uma Canva. simplicidade para eu fazer organização de processos. Sim. Então, por exemplo, o Kanban inicial, ele nasceu através de cartões coloridos. Então, toda vez que eu mudava numa máquina o cartão, a cor do cartão, eu sabia que aquela máquina estava num processo específico daquele Nossa, todo. sabe quando isso, né, no caso ferramentas comportamentais, posso falar assim? Uhum. Né, que é ferramentas de metodologia ágil e tal. Eu lembro que quando eu trabalhei na área a gente fazia 5S. 5S, 5S, 2H, não. Não, era só o 5S. 5S, que é o da. Isso. Não é limpeza que fala, como é que é? Eu não vou lembrar muito agora, mas o 5S ele tinha a ver com produtividade. Housekeeping, né? Uma coisa Com assim. isso. E aí você tinha o Kanban, a gente fez Kanban. A gente tinha uma que chamava. Como que era o nome, meu Deus? A Arno era muita coisa, tinha muita coisa assim que eles traziam. O 5W2H com O certeza 5W2H, devia ter, sim, né? sim. Que também É. acho que são planilhas. É. O Excel te ajuda a fazer isso rapidamente. Cada atividade, quem é responsável por aquela atividade, Sei. qual é o prazo de entrega pensada para cada atividade. E eu vou conseguindo ali acompanhar quais as atividades que precisam de ajuda para evoluir ou não. Elas estão dentro de um prazo e a gente não precisa se preocupar tanto com elas. Legal. Outras situações aqui, eu falo dentro do financeiro, são nomes, claro, quem é da área vai conhecer, Granatum, QuickBooks, e ele fala daqui sobre algumas planilhas inteligentes que você pode fazer sobre fluxo de caixa, fluxo financeiro, baixa E aí de, voltando baixa lá de atrás, despesas Mauro, como e você contas a pagar. disse do Power BI, é o Google alguma coisa que eu esqueci, que é o mesmo Power BI, só que da Google, eu esqueci o nome agora. Enfim, ele ajuda muito nessa área administrativa também. Porque é isso, planilhas ali, Exato. tipo, dados gráficos na cara do Para a gente Google ali. saber exatamente. Por exemplo, nós né? temos um amigo que trabalha com pedras e com joias. Ele tem lá uma IA que ele já trabalha há um tempo para controlar o estoque. E o que é o estoque dele? São todos os fechos de colar, o gancho, são muitas pecinhas individuais que ele controla através de uma única IA para gestão de estoque. Sim. E que ele também pensa o estoque de produtos acabados, os Sim. colares, os brincos, os anéis, de cada tipo de pedra, de cada tipo de concha ou pérola, né? Porque Sim. ele também trabalha com pérola de Bom, rio. até um pouco do que eu estava falando, né? Assim, pensa nos próximos passos da sua empresa. Então, hoje, por exemplo, você consegue com IA, por exemplo, fazer o atendimento da sua empresa. Você Você consegue. diz na automação do atendimento? Você Isso, cria um né? agente que vai fazer todo o Joia, atendimento. bacana. E olha o nível, né? Eu tinha um IA instalado no meu site há um tempo atrás, a nível das pessoas falarem, Wagner, porque você pode dar nome, pode pôr tudo, você faz o que você quiser com Assim ela. como a Lu da Magalu. Exato. Né? Então você imagina que a pessoa, Wagner, eu tava falando com o seu funcionário. Joia. E era uma IA. E era uma IA, né? Então olha Essa naturalidade quanto, que já chegamos. Né? E aí você traz. Então você tem a gente Joia. para essa parte de onboard, por exemplo, fechei um cliente, preciso criar uma pasta no Drive, uma agenda, faz As IAs já estão sozinho. apoiando pra Preciso isso. fazer um bot. Joia. Você tem uma IA que vai fazer e no final ela de repente abastece ali o seu Bacana. calendário ali, a sua agenda ali, ó, Bacana. tal dia você tem um cliente, uma reunião, né? Eu fiz uma experiência recente, né? Eu trabalho bastante tempo com Excel. Né? Quando eu era jovenzinho, o Excel estava começando ali, eu comecei com ele. E aí eu fui outro dia no chat GPT e pedi, eu gostaria de uma ajuda para criar uma planilha. Aí eu não tinha como, eu não estava enxergando na minha cabeça o formato daquela planilha de Sei. financeira. Então eu falei, eu quero fazer um controle disso, que seja dividido em colunas assim. Eu fui escrevendo, blá, 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 lá no prompt. Joguei e ele me criou um arquivo base. Não era o final da planilha.
mas ela me deu um olhar ali de como somar, de como seriam as colunas, que foi muito sensato para mim. A Sei. partir dali eu tenho ajustado, aumentado, amplio, encaixo, coloquei uma terceira coluna onde só tinha Sim. duas. Então, foi muito legal que ela me deu esse croquis inicial. Agora você quer ver, imagina você pegar esses dados Uhum. e aí você pode jogar num IA ou em um Power BI da vida Joia. e torná-lo visual, porque é aquilo, que quando você pega uma planilha, Uhum. você entende a sua planilha, né? Então eu acho que a mescla, hoje, vamos pensar assim, a gente pode 100% contar com IA, Tá. né? Então aguardem. Vamos Vem falar coisa umas aí, coisas. vem coisa aí. 2026 já chegou pra gente Exato. aqui na agência Anúncio. Legal. Acho que é muito bacana, né? A gente podia ficar falando muito tempo sobre ferramentas, porque cada um vai achar a sua, cada um vai Exato. usar essa ferramenta de um Que jeito. mais se adequa para você no dia a dia. Muito legal, porque às vezes a gente usa a mesma ferramenta, mas eu vou para um lado Em dos formatos treinamentos diferentes. e Exato. ele está indo para a gestão de marketing, de tráfego, por exemplo. Então, é a mesma ferramenta e a gente consegue dar ali resultados bem diferentes. Porque o nosso interesse no uso Sim. vai abrindo caminhos dentro da própria ferramenta. Acho que isso é uma coisa bacana. Sim. Então, acho que a primeira coisa que a gente fecha aqui nesse conceito de falar de ferramentas é: sem uma organização interna, o seu negócio não vai escalar, ele não vai crescer, ele não Sim. vai ampliar. Eu acho que é muito disso, A né, chance de Mauro? você ficar patinando sempre no mesmo Primeiro, nível. existem muitas. E é você entender o que realmente serve para você. Joia. Né? Porque senão você vira aquele cara que está estudando o tempo todo e nunca vai conseguir Joia, sair de zero, né? é. Então, o que serve, o que se adequa e o que tá ali você vai usar realmente, né? E o que pode potencializar, para não ser algo que te atrasa Exato. também, né? E acho que um exemplo legal, eu acho que talvez a primeira consultoria que eu fiz, quando eu saí ali para o mercado, né, oferecendo serviço de consultoria, de assessoria, a gente chegou numa empresa que tinha, eles diziam que tinham controle para tudo. Realmente tinham tanto controle que os controles se sobrepunham uns aos outros. Sei. Então, um exemplo, né? Eu não vou lembrar o número exato, mas, sei lá, a Shell achou 17 planilhas, 17 maneiras ali de fazer controles. Dessas 17, a gente conseguiu enxugar para 9. Olha só. Então, olha o quanto que o funcionário abastece uma planilha, mas o outro está abastecendo uma planilha muito semelhante, 2 vezes uma mesma Sei. informação. Então, a gente começou a consolidar, a cruzar essas informações e descobriu que só com 9 era possível ter os mesmos resultados. Sei. Só que esses dados seriam mais integrados. Ou seja, o tempo de resposta do empresário seria maior, mais rápido ali, né? Ele conseguiria dar um resultado melhor. Exato. Porque ele está vendo os dados mais consolidados. Muito bacana. Outro tema que acho que é importante a gente falar aqui sobre o futuro do empreendedorismo é como perceber público-alvo. Né? Eu acho que é um cotidiano seu, tá sempre entrevistando os clientes que você vai atender, qual é o público-alvo dele. Né? Sim. Eu acho que primeira coisa você tem que. Vamos voltar lá no seu propósito, né? Quem é a sua empresa? Né? Então eu vendo roupa. Eu vendo roupa para classe A, para classe B, para quem. Eu acho que o primeiro ponto é você Para mais jovem, para mais entender, idoso. né, quem eu sou. A partir daí você tem tanto ferramentas, chat GPT da vida, ele pode te dar um norte, como ferramentas que vão fazer análise. Então quem são seus concorrentes? A SWOT, por exemplo. Né? Ela é uma Análise SWOT, joia. Por exemplo, é uma ferramenta excelente para você pensar assim, quem são meus concorrentes e eu entender quais são os pontos fortes, fracos, as oportunidades e as fraquezas que eu tenho. Joia. Né? 5W2H, então são os porquês, né? Por que eu vendo, para quem eu vendo, como eu vendo, quanto. Então, eu acho tudo isso, quando você entende, eu acho que o principal, eu quero saber quem é o meu público, primeiro eu entendo quem é o meu negócio. Joia. Se a gente for pro digital, é mais fácil ainda. Joia. Porque o que acontece? A gente começa ali fazendo um tráfego, por exemplo. Joia. Se o meu público, a gente estava falando agora há pouco de um cliente, será que o público dele tá no Instagram, por exemplo? Exato, a gente Né? tá numa dúvida. Então é Ou isso. é só LinkedIn? E entender esse público também. Né? Eu vendo para B2B, peraí, mas Se é só ele vai me B2B, contratar olhando pelo Instagram, ou de repente eu vou pro LinkedIn, ou eu, né, adianta eu fazer uma dancinha do TikTok, né? E às vezes o teu público nem tá lá. Não tá lá, É. né? Então, Então, eu acho que o primeiro passo é você saber, assim, quem é você. É. Quando você sabe quem é você... Dentro desse cenário todo, Exato. quem é você ali? Vamos pra internet. Fui É. pra internet, pô, hoje você consegue ali com o Pixel instalado, com ferramentas rodando direitinho, você consegue
saber direitinho mapear esses públicos. Joia. Né? Acho que quando a gente fala de público-alvo, né, a gente tem algumas perguntas básicas que você precisa fazer para você mesmo. Quem que compra o meu serviço? Né? E aí exato. Começar a dividir isso por idade, por região geográfica, por costumes. Outra situação é, por que essas pessoas compram o meu serviço ou o meu produto? O que é o meu diferencial? Né? Eu gosto muito de uma frase, né? O que isso faz por mim? Sim. Né? O que essa marca, esse produto, esse serviço faz por mim que me justifica eu dar o meu dinheirinho, o meu rico dinheirinho ali para ele? Exato. A outra pergunta é onde essas pessoas querem ou gostam de comprar o meu produto ou o meu serviço? Sim. É online? É na Zona Norte? É na e você Zona sabe, Sul? Mauro, que às vezes vai no shopping? falando em ferramentas, né? Não é uma ferramenta, mas é uma ferramenta. Um e-commerce, por exemplo. Uhum. O pessoal me liga, Wagner, eu queria fazer um e-commerce e tal. Eu acabo até fugindo disso um pouco. Por quê? Faço alguns por causa do hábito do empresário. Uhum. Você não quer perder a venda, então o cara consegue um contato direto com você e aí você começa a fazer essa venda por fora do site, né? Entendi. E aí, então, adiantou você ter um e-commerce? e-commerce? Será que era o e-commerce ou era melhorar os seus canais de comunicação, Exato. tipo um WhatsApp, por exemplo? E acontece muito isso, tá? Um direct. E depois o cara me questiona, Wagner, Meu e-commerce não tá rodando. Tá rodando. E quantas vezes você fez pessoal por alguém que chegou pro seu e-commerce? Entendi. Né? Então, é também isso, usar as ferramentas com sabedoria e por deixar isso que elas fala, trabalhar. onde ele quer comprar. Às vezes, Exato. às vezes é no site, às vezes não é. Às vezes ele quer falar diretamente. E às vezes com é você, hábito. né? Às vezes você tem que gerar um hábito. Né? Por exemplo, a gente está gravando um vídeo aqui. Então, toda quinta-feira tem um vídeo aqui da gente. Então, vocês já estão esperando que na próxima quinta-feira vai ter outro vídeo com um novo tema super especial feito para vocês. Né? Então, a gente está gerando um hábito em você. Então, por exemplo, vamos falar da Apple, né? E aí a Apple sempre foi muito conhecida pelo status. Tá. Eu não tenho um celular, eu tenho um iPhone. Eu tenho um iPhone. Eu não tenho um notebook, eu tenho um MacBook. Por favor. Né? Então... o design chega antes do que talvez o seu uso corriqueiro. Exato. Então, é isso. Ó, eles entendem quem é o produto, esses são os valores deles e eles trabalham isso. Perfeito. Não tão bem depois que o tio Steve se partiu. foi, que ele era excelente, né? Uma curiosidade. Você sabia... que é Knowles, você sabe, certo? Sim, sei. Knowles foi o Norris, um cara que estudou o cérebro dividido nas partes, você tem o lado estratégico e o lado criativo, beleza? E aí foi feita uma pesquisa, Steve Jobs foi a única pessoa até hoje documentada que conseguiu desenvolver os dois lados. Os dois lados do cérebro, olha aí. Legal, olha só, hein? O cara não era bolinha, não. Não é à toa que ele criou a empresa que ele criou. Bacana. E as outras duas últimas perguntas que você tem que fazer para definir seu público-alvo é como eles querem comprar? Né? Se é pagando à vista, pagando parcelado, eles querem comprar com entrega 2 dias, entrega no ato, não, eu quero retirar. E outra situação é, pensando em todas essas outras perguntas, o que ele valoriza nesse pacote total. Quando o cliente compra, né, o meu serviço, meu trabalho, o que ele está valorizando? É o atendimento? Né? Tem uma estatística que eu acho ótima, 64% das pessoas decidem a sua compra não pelo preço, não pela qualidade, mas pelo atendimento. Atendimento. Eu sou desses. Então, é muito interessante. Alguns produtos ou serviços, 14% das pessoas compram pelo preço. Sim. Você vai ficar brigando pelo preço ou você quer entregar um bom atendimento? 64%. E tem eu não sei o nome, aquele triângulo que é prazo, qualidade e preço, certo? Ok, legal. Prazo, qualidade e preço, exato. E aí você sempre vai conseguir atender 2. E aí seu cliente vai ter que deixar um de fora, para o seu negócio ser rentável. É o famoso bom, bonito e barato. Exato. Se é bom e bonito, não é barato. E já que a gente está falando de ferramentas comportamentais que não são ali porque eu vou entrar em algum lugar, posso falar do Pareto? Pode, eu deixo. Né? O Pareto é o quê? O Pareto foi convidado também. Exato. Está muito quentinho aqui na minha cabeça, né? E o que acontece, gente? O Pareto, ele é o lance do 80-20. Quem já ouviu falar no 80-20? Né? Então, 80% do que a gente faz no dia a dia, a gente pode delegar. E a gente se concentrar naqueles 20% que vai levar a gente onde a gente quer chegar. Onde gera mais valor. Onde vai levar ao sucesso da nossa empresa. Né? Então, sempre procurem lá estudar. E, o que eu estou fazendo aqui? O que eu posso terceirizar? O que eu posso colocar uma IA para rodar? Por exemplo, eu estou perdendo muito tempo atendendo o telefone para responder dúvida. Cria um agente com a agência Knowles, cria um agente para vocês e
ele vai responder ali, tirar todas as Respondendo. dúvidas dos seus Que clientes. são os 80% de atividade que você vai estar E delegando. já, o que você está procurando? Estou procurando trazer o quê? Mais qualidade, mais outras coisas que vai agregar de verdade. Joia. Ah, meu cliente, meus funcionários, quando um cliente chega até mim, eles não conseguem converter. O que eles estão precisando, Mauro? De um treinamento. Um treinamento, justamente para fazer o processo de recepção, Exato. o atendimento, né, recepção disso tudo e também a conversão disso, que a gente chama isso de fechamento de venda, né? Até falando, né, Mauro, em treinamento aqui, ó, pensando aqui, esse é o seu core ali. É o meu conteúdo. E como que a gente faz ali, ó? Eu tenho ali, apliquei todo um processo novo na empresa da pessoa e tal, né? Que tipo de estratégia esse cara tem que ter para fazer o funcionário usar? Tipo, você não faz, manda embora? Pior que tem gente até hoje que tenta fazer a gestão de equipes assim, né? Se eu uma vez trabalhando com uma pessoa, poxa, você não dá treinamento para equipe? Cadê aquela pessoa que a gente treinou semana passada? Mandei embora, eles não tinham jeito para vender, eu mandei embora. Mas peraí, a gente só deu um treinamento, você já mandou ela embora. Não, se não tem o tino, eu mando embora. Tem gente que ainda contrata pessoas assim, né? O que eu aconselho? O processo a dificuldade é achar a pessoa certa para a vaga. Por quê? Cada pessoa tem uma habilidade, cada pessoa tem um propósito. Se você fica insistindo que ele trabalhe com um propósito que não é dele, com uma habilidade que não é dele, fatalmente essa pessoa vai ter uma baixa produtividade. Então, é difícil você fazer essa conexão de a pessoa certa dentro da vaga. Então, o que eu aconselho há uma rotina, cria uma trilha de aprendizagem, em que você, a cada mês ou a cada 2 meses, você entrega ali um caminho para o funcionário, o colaborador, entender o porquê que ele faz, qual é o propósito dele estar fazendo isso aqui. Por quê? Um exemplo, né? Tem um amigo nosso, a gente falou em outro capítulo sobre que ele está trabalhando numa hamburgueria super famosa aí e tal, tem fila na porta. Exato. Mas o treinamento para atendimento é zero. O que eu descobri recentemente? Lá, o que eles mandam muito bem? A higiene. Fala que você pode comer no chão, de tão limpo que é a parte de preparação de alimentos. Foi assim que as donas determinaram a criação do negócio. Mas ainda estão pecando no treinamento do atendimento. Então, há ali um mau humor, o pessoal não entende exatamente o que é as fases do atendimento dentro daquela lanchonete. Sim. Então, isso ainda está... Tô concorrendo em mandar ali a minha proposta para fazer treinamento só para equipe de atendimento. Porque na cozinha é primeira linha, é top. Ou seja, entender todas as suas áreas. Claro, alguma dessas áreas fez você abrir um negócio, a sua habilidade específica. Talvez você vá precisar de ajuda em outras áreas. Sabe uma ferramenta que fácil? Qual? Que eu mesmo usava assim muito. Comecei usando com você até. Eu comecei a fazer fluxograma. Joia. E eu fazia tudo, então, eu tenho o fluxo de quem me contratava para fazer um site, então eu fazia todos os passos. E aí toda vez eu ia analisando, eu sentava de tempos em tempos e analisava ali, bom, as pessoas estão conseguindo chegar até mim, as pessoas estão entendendo, as pessoas estão chegando no meu orçamento, elas não estão fechando. Por quê? Ou fiz a entrega e as pessoas estão, né? Não está retornando. Não está retornando. Então eu acho que o trabalho fluxograma, contínuo de análise. gente, basicamente, você coloca ali, primeiro passo, sei lá, atendimento, segundo, proposta, terceiro, formação de proposta. sinal, sei lá, você vai criar o seu, né? E dali você tem visual. Então, sempre que você tem visual, você consegue vir. E a minha dica para fazer, quando o fluxograma ainda está em construção, você usar ou uma folha sulfite ou um flip chart na parede, ou direto na parede, você usar post-its. Porque você consegue E esse cara aqui, ó? Mudar Você rapidamente. consegue ver isso aqui, ó, bem rapidinho? Ai, meu Deus. O que é isso, Mauro? É um mapa mental. O mapa mental, eu acho que se a gente for pensar no fluxograma, antes de fazer o fluxograma, faça um mapa mental de todas as áreas. Quais são as áreas vitais. Sim. Depois você vai para um fluxograma para botar isso numa ordem, numa cadência. E aí usa os post-its. Porque uma hora você, e se eu puxar esse post-it para baixo e esse aqui para cima? Talvez você encontre ali uma outra fluidez para aquele mesmo processo. Okay? Legal. Outra situação, quando a gente está falando de público-alvo, né, é a gente pensar sobre segmentação. Acho que a segmentação ela vai nos nortear ali para quem, lembra dos 20, 80, 80, 20? 20% dos seus clientes merecem uma atenção muito grande. Então, você teve um caso, não teve, de uma empresa que você atendeu que o cara concentrava... sim. Eu lembro desse caso.
essa primeira consultoria que eu comentei agora há pouco. A gente chegou numa transportadora que tinha lá tantos controles, eles eram super. Eram eles também? Era mesmo, era mesmo. Olha. Lembra que eu comentei aqui das 19 ou 17 planilhas que viraram 9. Então, eles tinham vários controles super ali, né, atenciosos. Só que eles concentravam todo 68% 64% do faturamento de um único cliente. E é isso que me deu medo quando eu cheguei lá, né? E aí foi interessante que num processo de 5 meses a gente foi elaborando outros caminhos, outras segmentações dentro dos serviços que ele já ofertava, mas ele já tinha capacidade de ofertar, mas ele não dizia para o público que tinha. Por exemplo, ele podia carregar material perigoso, mas ele estava deixando para depois e nunca tinha ofertado. Sei. Quando a gente anunciou ali para as vendedoras, né, os vendedores começarem a anunciar, começou a entrar cliente de produto perigoso. Sim. Então, dentro da sua segmentação, o que ela espera? Que você analise todos os tipos de cliente que tem dentro, todos os perfis de cliente que você tem dentro do teu faturamento. Sim. Separe por região geográfica, separe por segmento de atuação dos seus clientes. E você vai começar a analisar cada segmento, cada bloco desse de clientes, por que eles compram? O que eles vendem de diferencial na gente? Sim. Em algum momento você vai conseguir separar os 20% de clientes que mais faturam contigo. Sim. 80% do seu faturamento provavelmente vai vir só de 20% dos seus clientes. É esse pessoal que tu tem que dar atenção sequenciada, Sim, diária, semanal. Os outros 80% que só dão 20% de faturamento, eu vou atendendo com outra parcimônia, Sim. quem sabe com uma coisa mais tecnológica ali, quem sabe até com mala direta, ok? Sim. Bacana. A gente falou sobre propósito, que acho que você teve uma experiência muito legal recente sobre como constituir o seu propósito da Nous. Me fala Bacana. um pouquinho dessa experiência. Gente, uma coisa que eu indico muito. Hoje você tem muito guru da internet, tá bombando isso, né? Mas existem pessoas boas, muito boas. Né? E eu queria indicar o Wendel Carvalho. Endo Carvalho. Wendel Carvalho. Wendel, com W. Quem conhece, é o Barbudão. Todo mundo sabe. Lembro dele. Né? Então, o que acontece? O lance, basicamente, eu tô em uma das mentorias dele. E aí ele trouxe pra isso, né? Porque, tipo, o que ele começa? Você tá produzindo e tipo, chega segunda-feira, você tá... Ai, vai começar uma segunda, né? ai caramba. Então o que acontece? Peso. Isso é falta de propósito. Então ele traz ali ferramentas onde você gera a sua missão. Por que você tá ali? Joia. Né? Então, por exemplo, coisas que ele fez ali dentro das perguntas, né? Eu não vou falar muita coisa porque vem novidades. Aí, exato. Vem novidades, mas... Por exemplo, e dentro dessas novidades vão ter ferramentas para a gente constituir situações como essa. Mas o que acontece, Mauro? Ele perguntou, por exemplo, fale 3 pessoas que você admira muito. Joia. Pode ser um personagem de filme, pode ser uma pessoa que você conhece, um empreendedor, alguém... Um comunicador. Comunicador, qualquer um. Aí você escolhe lá. Agora, cite de cada um deles 3 características de por que você gosta dele. Por que gosta dele. Né? Então, legal, gerei ali. Beleza. Agora, você faça você acabou tendo 9 qualidades que estão dentro dos seus valores. Por isso você os admira. Você admira porque são os seus valores. Então, dessas 9, escolha 3 como principais. Aí você foi lá e colocou 3. Isso no papel, tá, gente? É um papelzinho riscando ali, ó. É um trabalho caneta na mão, por Exato. favor. E aí depois ele faz uma reflexão com a gente, que é onde a gente vai passando por cômodos. E ali você tem pessoas que você conhece, você tem algumas situações ali e tal. E no final ele fala, esse lugar que você está entrando ali, que ninguém consegue te ver, mas você está vendo todo mundo, imagine como se fosse o seu velório. Uau. Olha aqui. E você numa reflexão, né? E aí ele faz toda uma coisa lá, e aí no final ele abre o olho e tal, agora eu quero que você escreva 2 frases de como você quer ser lembrado. No meio disso tudo, aí você escreve. Basicamente ele cata essas informações, condensa e vira um propósito. Ele fala, gente, não pensa, você tirou isso do seu coração. Joia. Então é uma ferramenta que eu achei duca. E acho que é importante sempre a gente pensar, é bobeira eu escrever. Não é. Não, é assim que é o processo. A ferramenta de criação de um propósito funciona assim. Eu tenho uma ferramenta semelhante para a gente construir missão, visão e valores. Sim. Né? Então, dentro de missão, tem 3 perguntinhas lá que eu faço o empresário responder. E assim, frases curtas, né? Aí depois vamos lá para missão, depois vem visão. 3 perguntinhas que ele tem que responder. E peço nos valores palavras soltas que ele traz como habilidades que ele
adora, que ele quer justamente propagar. Quando eu pego essas frases soltas, e minha visão de jornalista, eu constituo frases, eu emendo aquilo, viram frases, a gente consegue, através dessas questões separadas, falar o que é visão, o que é missão e quais são os valores ali. Então, são ferramentas que realmente eu aconselho, né? É caneta na mão, rabisca, risca, apaga, colorido, se for possível, para a gente chegar nesses conceitos. Legal? Espero que a gente esteja falando aí de umas ferramentas que estimulem vocês a rabiscar, né? Para passar e sair do óbvio. Por favor, sair do óbvio. E só até trazendo, acho que é para fechar, né, Mauro? Porque já tá dando já estamos aqui estourando. Aqui. A pauta não foi suficiente para o tempo. Quem sabe um parte 2. Mas, genial. Só para vocês entenderem, tudo isso que a gente está falando, a gente tem algumas áreas que a gente atende, então um pouco do que foi falado aqui, a parte de gestão de crise que a gente trabalha oferecendo isso. A gente logo mais vai ter um treinamento muito bacana. Específico para empreendedores. E tudo isso que a gente falou bagunçado vai estar organizado num material super especial para vocês. Muito legal, muito bacana. Tá bom? Então já fica ali um pouquinho do que vem por aí. Do que vem por aí. Ó, para encerrar aqui, eu queria só dar umas dicas relâmpago, né? Porque a gente está falando um pouco sobre o empreendedor se preparar para o futuro. Primeira ideia, escolha uma área de negócio para você organizar por semana. Não queira organizar o administrativo e financeiro tudo junto. Escolha aquela ali, né? E aí você bota o objetivo de ajustá-la. Você vai ver que enquanto você ajusta essa área, você vai achar soluções também para as outras. Segunda situação, liste o seu público real. Aquele que é faturamento, aquele que e tente separar por fluxo de compra. Quem compra mais vezes do que aqueles que compram menos vezes. Vá em cima do seu público real e olhe por que eles gostam de comprar. Gente, quem faz tráfego, isso aí você tem ali automático ali. Eu gosto de imaginar por que eles gostam de dar dinheiro para mim e não para uma concorrência. Sim. É eles que você tem que entrevistar para saber o que você é bom. E terceiro reflita, a gente falou bastante sobre propósito, né? Reflita sobre o seu propósito pessoal junto com o seu propósito empresarial. Sim. Às vezes eles não estão se dando bem. Então, vale você pensar em ajuste em algum dos dois, ou no seu propósito, ou no propósito do seu negócio, que faça você ficar muito mais motivado a trabalhar Mauro, aí. Okay? Então, já que estamos fechando, para fazer esse ajuste, muitas eu ferramentas. vou usar um alicate, eu vou usar uma chave Phillips e eu posso usar uma trena para medir meus resultados? Tudo o tempo inteiro. Eu acho que cada uma tem o seu processo de eu ajuste. acho que você tá com o seu, não tá com o seu aí. Mas eu acho que, gente, pra gente finalizar, cada passo que você der, uma ótima ferramenta é comemore. Tome um café, almoce com a sua galera e comemore sucesso. cada conquista aí, pequena ou não, cada avanço que você teve, porque empreender não é fácil, mas é muito satisfatório quando a gente acha o caminho. Temos um encontro? Temos um encontro, um assunto. Obrigado, galera. Gente. Lembrar do nosso Instagram, Cafeína Criativa Cast. Toda quinta-feira a gente publica por lá os vídeos que estão sendo lançados e alguma coisa de bastidor está começando a sair. Sei. Tá bom? Ô, Mauro. Obrigado. Posta a foto da nossa árvore de Natal depois, tá bom? Vou postar no nosso. Vocês vão ver a nossa árvore de Natal. Só a gente tem. Grande abraço, Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.